Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por esse tempo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, Ele está nesse lugar. Obrigado, Jesus, porque você é o dono dessa igreja, você é o dono dessa casa, você é o dono das nossas vidas, ó Pai. E nós queremos nos render ao Senhor essa noite. Jesus, nós pedimos para que o Teu Espírito flua nesse lugar. Que o Espírito da profecia flua nesse lugar. Que os anjos ministradores estejam nesse lugar. Quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, que ninguém será roubado nesse lugar. Mas a palavra, a semente, ela vai cair em um terreno fértil, ela produzirá os seus frutos. Pai, eu quero declarar e profetizar que essa noite é uma noite de ativação profética. Eu quero declarar que essa noite, Senhor, é uma noite onde seus profetas saem da caverna. Eu quero declarar e profetizar que hoje é uma noite onde os seus filhos vivam o sobrenatural, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, esteja sobre a minha vida, usa-me conforme o teu querer. Tu sabes que eu não tenho nada de bom, eu preciso da sua graça e da sua misericórdia. Faça-o como você quer, do seu jeito, da sua forma, e nós estamos presos à sua vontade essa noite, Pai, em nome de Jesus, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 1. Lucas capítulo 3, versículo 1. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes Antipas governava a Galileia. Seu irmão Filipe governava a Itureia e Traconites. E Lisânias governava a Abilene. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: Ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele. Versículo 5. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas: Raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As multidões perguntavam: o que devemos fazer? João respondeu: se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: Mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E nós? Perguntaram alguns soldados. O que devemos fazer? João respondeu: não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas. Contentem-se com seu salário. Versículo 15. Todos esperavam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. Então, João respondeu às perguntas dele dizendo: eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso do que eu. Alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. João também criticou publicamente Herodes Antipas, o governador da Galileia, por ter se casado com Herodias, esposa de seu irmão, e por muitas outras maldades que havia cometido. A essas maldades Herodes acrescentou outra, mandando prender João. Amém. Eu vou começar com a introdução aqui. E por que eu escolhi o livro de Lucas? Porque Lucas, ele descreve esse texto do geral para o particular. Do vasto império romano
para Jerusalém. Ele é quem melhor descreve a história e nos revela detalhes interessantíssimos daqueles dias. Israel estava debaixo do domínio de Roma. Roma toma Israel em 63 anos antes de Cristo, quando Pompeu invadiu e conquistou. O Senado de Roma havia constituído Herodes o Grande para ser rei de Israel. Eu vou falar a frase que todo mundo disse: Rafa, você é o mestre, se eu falar alguma besteira, você pode me corrigir. E o Senado de Roma havia constituído Herodes o Grande para ser rei de Israel. Esse Herodes o Grande, ele foi um grande empreendedor. Fortaleceu a posição da Judéia no mundo antigo, aumentando o comércio no Oriente. Ele construiu anfiteatros, mercados, templos, casas e aquedutos com arquitetura romana de materiais de altíssima qualidade. Supervisionou a magnífica ampliação do templo judeu em Jerusalém, a construção da cidade do porto de Cesareia, ampliando fortalezas, abrindo caminho para o livre comércio em todo o Oriente. Mas esse mesmo Herodes, ele era um homem obcecado e um homem desconfiadíssimo quando se tratava do reino dele, do trono dele. Qualquer tipo de ameaça que surgia para o trono dele, para o reinado dele, ele mandava matar. A gente vai ver algumas coisas do que esse Herodes, o Grande, ele fez. Ele mandou matar sua esposa Mariana, sua sogra, metade do sinédrio e outros 2 filhos por causa da obsessão doentia pelo poder. E antes dele morrer, ele chama a sua irmã, Salomé, que era pior do que ele, e ele fala assim: olha, é o seguinte, quando eu morrer, quero que você me prometa uma coisa. Eu quero que você mate uma pessoa importante de cada família de Israel, porque eu quero no meu funeral choro e sangue. Então esse cara, a gente pode ver que ele era um cara doentio pelo poder, obcecado pelo poder, e um cara lunático, vamos dizer assim. Agora, imagine esse mesmo rei que era truculento e doentio pelo poder, recebendo uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Imagine como esse rei recebeu essa pergunta dos magos, que foram até ele e questionando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Quando essa pergunta foi surgida, ele ficou alarmado. Toda Jerusalém ficou alarmada, porque as pessoas em volta dele, toda Jerusalém, sabia o quão mal ele era. E ao perceber que ele tinha sido enganado pelos magos, ele se irou grandemente e mandou matar todos os meninos até 2 anos lá em Belém, se cumprindo uma profecia lá de Jeremias 31, versículo 15. Tem mais um pouco de paciência que eu vou chegar onde eu quero, tá? Quando Herodes o Grande morre, o reino é dividido em tetrarquias e os seus filhos assumem o poder. O que é tetrarquias? São reinos divididos em 4 pessoas. Então, 4 pessoas começaram a assumir esse governo. Então, Judéia e Samaria foi governado por Herodes Arquelau. Galiléia e Pérea governado por Herodes Antipas. Tracônitida governado por Filipe. Abilene governado por Lisânias. Mas quando nós lemos em Lucas 3:1, fala que no 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia. E é preciso explicar por que esse homem está aqui. Por que Pôncio Pilatos está sendo governador da Judéia, sendo que lá em Mateus 2:22, é Herodes Arquelau que está governando sobre a Judéia. Quem está reinando na Judéia, em Mateus 22, é Arquelau. Mas Pôncio Pilatos está em Lucas 3, versículo 1. E esse homem, Pôncio Pilatos, está aqui porque o próprio povo judeu pediu para que Arquelau saísse do reinado de Judéia e Samaria. O próprio povo pediu porque ele era um homem violentíssimo, ele era um homem cruel. Então o próprio povo falou assim para Roma: coloque um novo governador aqui. E Roma já tinha todo o poder sobre Israel,
Roma adorou a ideia. Roma falou assim, era isso que a gente precisava. Então Roma não faz muito esforço. Manda lá Pôncio Pilatos para ser o governador da Judéia. Nessa época, o mundo político ele era corrupto, violento e mau. Agora vamos reparar no mundo religioso. A palavra fala que tendo 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Tem algo de errado aqui. Não poderia ter 2 sumos sacerdotes. É apenas um. Por que tem 2 sumos sacerdotes aqui? Anás e Caifás eram sumos sacerdotes no tempo de João Batista. Deus ordenou lá em Êxodo 28 que só haveria um sumo sacerdote. Mas no dias de João, tinha 2 sumos sacerdotes. Anás era o sacerdote do povo judeu. E Caifás era o sumo sacerdote posto pelo Império Romano. Então o próprio Império Romano chegou lá, colocou Caifás para ser sumo sacerdote, mas Anás era o sumo sacerdote de origem. E o povo respeitava muito Anás. De 28 antes de Cristo a 14 depois de Cristo, 28 pessoas já haviam ocupado essa função de sumo sacerdote. Eu fiz uma continha básica, dá mais ou menos, a cada 1 ano e meio tinha um novo sumo sacerdote. A cada 1 ano e meio tinha um novo sumo sacerdote. Esse posto, ele era comprado a preço de ouro. Esse posto de sumo sacerdote, ele era vendido e comprado por preço de ouro. A classe dos sacerdotes, ou seja, os saduceus, eles já estavam aliados com o império de Roma, no domínio de Israel. Eles já tinham vendido as suas consciências por dinheiro, já tinham transformado o templo de Jerusalém em covil de salteadores, em esconderijos de ladrões. Se o mundo político era caótico, as pessoas normalmente vão buscar refúgio aonde? No mundo religioso, vai buscar nas coisas de Deus. Mas quando eles vão buscar nas coisas de Deus, está tudo corrompido também. Está tudo confuso, está tudo desordenado. Se o mundo político era caótico, o mundo religioso era caótico, como ter esperança naqueles dias? Como ter esperança? Como ter esperança se a agenda global está fazendo de tudo para apagar o cristianismo nos nossos dias hoje? Como ter esperança se tudo tem se levantado para tirar a nossa liberdade como cristão? Como ter esperança em uma época onde vimos muitos escândalos e nos decepcionamos com pessoas que eram referências para uma geração? Quantas decepções nós estamos vendo, tanto no mundo político, mas também no mundo religioso. Conclusão: quando João Batista foi levantado por Deus, o cenário político e religioso era o pior em Israel. Quando Deus levanta João, o cenário era desastroso. E aí que Deus aparece. Aí que começa o agir de Deus. Quando nós vemos um cenário caótico, quando nós vemos um cenário destruído, Deus pode fazer algo de novo. Deus pode levantar um homem e uma mulher mais uma vez para fazer algo novo. Deus pode levantar um homem para abalar as estruturas espirituais. Deus pode trazer um reavivamento espiritual quando o caos está estabelecido, quando a desordem está estabelecida, quando a corrupção está estabelecida, quando a frieza está estabelecida, porque Deus, Ele nunca perde. Deus, Ele nunca perdeu. Ele nunca perdeu nas nossas vidas, Ele nunca perdeu em nenhuma geração e Ele nunca perderá o controle de nada. Nada foge do controle dEle. E Deus, Ele sempre levanta alguém, sempre levanta uma voz no meio do caos. E na nossa geração, nos nossos dias, eu creio que Deus vai levantar vozes que vão abalar as estruturas espirituais desse tempo. Ao invés de nós ficarmos decepcionados ou tristes por ver algumas pessoas que são referenciais se distanciando da glória de Deus, se distanciando de Deus, entrando na apostasia, o nosso coração vai queimar ainda mais de fervor, de paixão por Jesus. Porque o Senhor, Ele disse que nos últimos dias Ele derramaria o Espírito dEle sobre toda a terra, sobre toda a carne.
Há uma promessa de Deus para a última geração. Nós fazemos parte dessa última geração. E Deus, Ele vai te levantar para você abalar as estruturas espirituais. E Deus, Ele conta com você. Deus, Ele conta comigo. Deus pode trazer um reavivamento quando tudo está dominado pelo caos. Deus leva Ezequiel em espírito ao vale de ossos secos. E ali naquele vale, que é um lugar totalmente sem vida, Ezequiel começa a reproduzir a palavra que Deus manda ele reproduzir. Ezequiel não saiu falando, eu quero que seja do meu jeito. Ossos, gruda com outro osso ali, está tudo certo. Nervos, você aí se liga. Não é assim. Deus começa a falar, Ezequiel, filho do homem, profetiza assim. Ossos voltem a viver. E ali ele começa a reproduzir a mensagem que vinha de Deus. E quando nós reproduzimos a mensagem que vem de Deus, as coisas acontecem. Porque o poder não é nosso, o poder é dele. A glória é dele. E nós não passamos de vasos de barro que carregamos a excelência do poder que é dele. E quando nós agimos em obediência à palavra de Deus, as coisas acontecem. Quando nós andamos em obediência, em concordância com a palavra de Deus, o caos ou as coisas, elas não ficam do jeito que estão, não ficam desordenadas. Porque o Deus que trabalha com ordem e decência, o Deus que traz a vida, Ele te usa, Ele fala assim, faça desse jeito. E Deus nos escolheu, cara, sabendo quem nós somos, falhos, fracos, pecadores, totalmente dependentes da graça. Deus escolheu pessoas assim, para que ninguém se vangloriasse, e para que o nome dEle fosse exaltado. E o Senhor, Ele vai ser exaltado através da sua vida. O Senhor vai ser exaltado através dessa casa. O Senhor vai ser exaltado através dessa igreja. Porque quando nós entramos aqui, tem uma placa ali, é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Então nós estamos aqui no mesmo time, no mesmo barco, ouvindo uma direção e uma voz de Deus. Senhor, o que você quer que eu faça? Qual é o caminho? Para onde eu devo ir? O que eu tenho que fazer? Não é do seu jeito, não é do meu jeito, não é da minha forma, da sua forma. É como Ele quer que seja feito. Deus levantou João em uma época muito difícil. E o interessante é que a palavra não foi recebida pelos governadores. Não foi recebida nos palácios. Não foi recebida pelo mundo religioso. Mas foi recebida por um homem estranho, que vestia uma roupa estranha, que comia uma comida estranha e que pregava em um lugar estranho. Uau! Esse é o nosso Deus. A matemática de Deus é totalmente diferente da nossa, cara. Quando nós pensamos que vai ser de um jeito, Deus fala, não, é totalmente ao contrário do que você pensa. Quantas e quantas vezes você já imaginou algo que fosse de uma forma na sua vida e Deus vai lá, faz um caminho totalmente diferente, e você fala, Deus, eu não imaginava. Se Deus te contasse, você não ia fazer, você não ia acreditar. É por isso que às vezes Deus não fala nada. É por isso que às vezes Deus permite você passar algumas guerras, algumas lutas, mas o que Ele tem para você é muito maior do que essa guerra, do que essa luta. Mas Ele está te preparando, Ele está te conduzindo, para que quando você chegar na onde Ele quer, você vai estar com os seus ouvidos alinhados à voz dEle, seguindo o que Ele tem te pedido. E você vai ter sucesso naquilo que você vai fazer, não porque você é bom, mas porque Ele está em você. João recebeu um chamado, e ele respondeu imediatamente. João recebeu uma palavra e começou a reproduzi-la imediatamente. João Batista, ao receber a palavra, ele sai pregando em Jerusalém, na Judéia e toda a circunvizinhança. Quando ele sai para pregar, todos começam a ir até ele. E está começando a entrar onde o Espírito Santo começou a falar comigo. Que essa igreja, ela está sendo preparada para ser uma voz profética como nunca antes ela foi. Deus está preparando esse povo para viver o chamado, para ir para as ruas, para ir para os lugares escuros, como essa igreja nunca antes foi. Deus está derramando poder, unção e autoridade sobre essa casa, sobre essa igreja. E essa igreja, ela vai entrar numa dimensão como ela nunca viveu. Chegou o tempo da igreja ir para fora.
e você indo para fora, nós irmos indo para fora, as pessoas virão até esse lugar. João Batista, quando ele recebe a palavra, ele começa a sair pregando. E quando ele começa a sair pregando, uma multidão começa a se aproximar dele. E João Batista, ele pregava num deserto. E o que isso nos ensina? Não é o local que faz o homem, mas é o homem que faz o local. Se a palavra é pregada num fundinho da sua faculdade, se ela é pregada lá no fundinho do seu ambiente de trabalho, se ela é pregada no trânsito da pessoa que para do seu lado, se ela é pregada na sua família, se ela é pregada na escola, se ela é pregada na academia, se ela é pregada no seu momento de lazer, o ambiente ele vai ser transformado, porque a palavra de Deus está sendo pregada. E quando a palavra de Deus é pregada, os corações começam a se render perante a Jesus. Deus quer te usar nos lugares mais improváveis desse mundo, assim como usou João num deserto, cara. Deus ele quer te levar para os lugares mais improváveis desse mundo. Deus quer te levar nos lugares mais escuros dessa terra, porque você é a luz desse mundo perdido e caótico. Sabe quando esse lugar vai estar cheio de vidas? Cheio de vidas que nunca entraram numa igreja ou que estavam perdidas? Quando você for atrás deles, quando você for pregar para eles, cara. Sabe, o que Deus quer é que você gaste as solas dos seus sapatos, não apenas o assento da sua cadeira, cara. Mas gaste as solas dos seus sapatos, anunciando o evangelho de Jesus. Porque chegou o tempo dessa igreja ser conhecida como a igreja que prega a mensagem. Muitos perdidos virão para esse lugar, mas antes deles virem para cá, você vai sair. Pastora, Deus começou a me falar que Ele está levantando um departamento evangelístico nessa casa. Ele está levantando uma voz profética nessa casa que vai nos lugares mais escuros. Eu vi essa igreja, departamento forte de evangelismo nessa igreja, indo para as favelas, indo para as zonas de prostituição. Eu vi em portas de bares, em portas de baladas, pessoas sendo totalmente tomadas pela glória e pela presença de Deus. Porque um fogo será um fogo abrasador em seus corações. O fogo vai ser algo que vai queimar, vai ser um fogo incontrolável. Você não vai ter como ter o controle desse fogo. E você, se deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida, você vai viver a melhor fase da sua vida. E o Senhor, Ele está levantando um departamento evangelístico nessa igreja. Chegou o tempo dessa igreja conquistar as promessas que Deus liberou sobre essa casa. E uma das coisas que Deus me disse enquanto eu estava orando durante a semana, por esse ano apostólico de Josué, que retrata-se de um ano de conquista, é um ano que nós temos que avançar. É um ano que nós temos que seguir em direção ao que Deus está nos ordenando. Sabe, você não precisa mais de unção você já tem. O que você precisa é de ousadia, é de coragem, porque quando você abrir a sua boca, o Espírito Santo vai te encher. Esse lugar vai estar cheio de pessoas quando nós irmos atrás delas. Eu sou fruto de alguém que foi atrás de mim. Eu me lembro de quando eu cresci na igreja, mas naquela, né? Tipo assim, cresci na igreja, mas gostava de aprontar. Eu ia para a igreja para jogar futebol, pituquinho, um pitoco, criancinha, eu ia para a igreja para jogar futebol, ter um lanchinho. Aí eu fui crescendo, o diabo com aquela tentação maldita dele, igual fez com Eva, come a maçã, falei, deixa eu experimentar do mundo, a pior coisa que eu já fiz na vida. Mas aí um determinado tempo eu me afastei da presença de Deus, eu voltei, depois eu saí, e aí Jesus me pegou de novo, e para a honra e glória do Senhor, vai fazer uns 15 anos aí, que eu saí dessa gangorra, porque a graça do Senhor me fortaleceu, falou, agora você fica aqui pertinho de mim, e por isso que eu estou aqui, pela graça do Senhor, aleluia. Mas eu me lembro que uma época que eu estava afastado,
Eu lembro que, eu nem sei se você vai lembrar disso, Jéssica, mas você, quando eu voltei, você falou assim, eu orei muito por você. Nós estávamos na nossa famosa salinha, que ninguém sabia o que era salinha, falou, vamos para a salinha, falou, eu vou apanhar nessa salinha, o que é essa salinha? O que é essa salinha? Para quem não sabe, a salinha era uma sala onde era um culto voltado para os adolescentes, e nós chamava de salinha. E eu lembro que nós estávamos nessa salinha, e você disse, eu orei muito por você. E eu nunca esqueci daquilo. Sabe, muitas vezes a gente não sai para as ruas, ou não vai até alguém para evangelizar, mas o mínimo que você e eu podemos fazer é orar. Orar para que o Senhor alcance. E eu sou fruto de alguém que orou pela minha vida, pela minha volta. E eu tenho certeza que não só ela, mas como muitas outras pessoas, quando estavam afastados de Deus, ou os mais antigos aqui, né? Em algum momento o Espírito Santo colocou o meu nome na oração de vocês, e vocês começaram a orar por mim. E nós podemos evangelizar, além de evangelizar, nós podemos orar. Orar por pessoas. No nosso lugar secreto, levantar um clamor pelos perdidos. O nosso papel como os profetas do Senhor é preparar o caminho, levar a palavra aos corações perdidos, porque quando Jesus encontrar esses corações perdidos, Ele vai tirar as pessoas da depressão. O que é isso? É aterrar o vale. Lê de novo lá, por favor, a parte que fala que Ele vai vir aterrar os vales. Lê o 4 e o 5, por favor. Lucas 3, versículo 4. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: Ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados serão aplanados. Aqui, essa mensagem, essa parte não é sobre engenharia de trânsito, cara. Deus está falando de vidas aqui. E aqui, Jesus, Ele quer levar a palavra dEle aos corações que estão perdidos, porque quando Jesus encontrar esses corações perdidos, Ele vai tirar essas pessoas desse vale, dessa depressão, Ele vai aterrar o vale. O vale é o quê? É algo depressivo, é uma depressão. E ali Ele vai aterrar. Fará com que os orgulhosos e os incrédulos reconheçam que só Jesus é o Senhor. Isso são as montanhas e as colinas sendo rebaixadas, sendo niveladas. Fará com que os que vivem na corrupção, mentira, engano, andem por um caminho verdadeiro. Essas são as pessoas que vivem nas estradas tortuosas. E vai colocar no lugar tudo que está fora do lugar, que é os caminhos acidentados. Nós, como profetas do Senhor, temos um papel de preparar o caminho. E o que é o preparar? Vamos lá, preparai o caminho do Senhor. Quando os reis e imperadores iam visitar outras nações, eles mandavam os engenheiros de trânsito ir na frente para abrir o caminho, para que o trajeto ficasse melhor. João Batista, ele não está falando de trânsito, mas sim de caminho em nossos corações. Preparar o caminho do Senhor é você ter uma vida aberta para que Jesus passe, seja revelado e seja conhecido através da sua vida. Preparar o caminho do Senhor é você ter uma vida aberta para que Jesus passe, seja conhecido e seja revelado através de você. Jesus, ele vai tocar essa geração através dessa igreja. Jesus vai se revelar aos perdidos através dessa igreja. Vai lá para o versículo 10, maninha, por favor. Versículo 10. As multidões perguntavam: o que devemos fazer? Quando nós atendemos o chamado de Deus, você se torna um canal de Deus. Nós nos tornamos uma resposta de Deus para esta geração. Quando você atende o chamado de Deus, Deus vai colocando amor no seu coração. E você não julga quem merece ou quem não merece ouvir a salvação, ouvir o evangelho, ouvir falar de Jesus. Lê o versículo 12, por favor, maninha. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: Mestre, o que devemos fazer? Versículo 14. E nós, perguntaram alguns soldados, o que devemos fazer?
duas classes odiadas pelo povo judeu, estavam em busca de salvação, estavam em busca de resposta, estavam dizendo: o que eu preciso fazer? A mensagem de João foi algo tão impactante, foi algo tão penetrante nos corações daquelas pessoas, que ali publicanos, soldados e multidões estavam dizendo: o que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ter uma vida reta diante de Deus? O que eu preciso fazer? Me ajude. E ali João começa a falar: você que tem 2 túnicas, reparta uma com quem não tem. Não cobreis mais do que o estipulado. Não levantais falsas acusações. Ali ele começa a dar uma direção para um povo que estava faminto e sedento pela palavra de Deus. O amor de Deus, ele não faz acepções de pessoas. E quando nós estamos cheios do amor de Deus e dizemos sim ao seu chamado, nós nos deparamos com pessoas que a sociedade não quer. Nós nos deparamos com pessoas que a sociedade não aceita. Pessoas que se drogam, que se prostituem, que roubam, que matam, que desonram seus pais, que não têm respeito por ninguém, que não praticam o bem, que vivem nos bares, em baladas, que vivem zombando do evangelho, que andam na luxúria e menosprezam os mais pobres. Essas pessoas também são amadas pelo Senhor. Essas pessoas, o coração de Deus está clamando por elas. Sabe, aquelas, quem nunca fez? Eu tenho que confessar meu pecado. Eu já fui roubado, cara, né? E aí, quando eu fui roubado, eu fiquei muito triste por aquilo. Eu falei: meu, caramba, eu fui roubado, meu. Trabalho tanto para ter as coisas e alguém me rouba. E aí, quando você vê a televisão lá, acontecendo alguma fatalidade, e o bandido, ele morre por um policial. E quantas vezes nós já falamos ou já escutamos: é isso aí, tem que morrer mesmo. Bandido bom é bandido morto. Tem que morrer mesmo. E nós esquecemos da graça, da misericórdia que nos alcançou, e nos esquecemos que o primeiro a inaugurar o paraíso foi um ladrão, cara. E ali e mais. Aleluia. Por trás de um bandido como esse tem uma mãe que ora, tem pessoas que oram, famílias que oram. E o amor de Deus, ele quer salvar uma geração. Quer salvar essa geração. E Deus, ele está nos convocando essa noite. Será que você consegue ouvir o chamado do Pai essa noite? Aqueles que preparam o caminho, não pode deixar ser dominado pelo medo, cara. O medo e a falta de identidade é o motivo de muitas pessoas estarem parados em seus chamados. Existem muitas pessoas com o chamado profético, se escondendo dentro de cavernas, e ao invés de depositar a sua confiança em quem os chamou para realizar a obra, estão apegados às suas limitações e deixando de viver aos propósitos de Deus. Não se apegue às suas limitações, cara. Não se apegue àquilo: eu não sei falar, eu não sei fazer, cara. Não se apegue nisso. Se apegue naquele que está te chamando. Se apegue naquele que está te direcionando. Se apegue naquele que está te dando uma ordem. Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 a 10, eu vou ler aqui rapidinho, na versão King James, tá? Minha versão é diferente. A palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei, te designei profeta para a missão de profeta para as nações. Contudo eu perguntei: ó eterno Yahvé, eis que eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Entretanto o Senhor me orientou: não alegues que é muito jovem. A todos que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. Jamais te sinta atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te. Assim dizia Yahvé. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. E eu quero profetizar que hoje é esse dia que a palavra do Senhor, ela é colocada nos teus lábios.
A brasa viva do Senhor é depositada nos teus lábios. E você vai anunciar o Evangelho, você vai anunciar a palavra de Deus sem medo, sem vergonha, com coragem, com ousadia, com intrepidez, porque o Senhor, Ele te chamou para ser profeta dessa casa, desse bairro e dessa nação e das nações. O Senhor, Ele está com você e Ele está dizendo: levanta-te, pregue a minha palavra a tempo e a fora de tempo, não tenha medo. Não fique calado, não fique parado, mas anuncie a salvação. Eu profetizo hoje que os seus ouvidos são abertos e você, a partir de agora, começa a ouvir a voz de Deus falando audivelmente com você. Profetizamos que hoje é o dia em que você é levantado como um profeta. E Deus hoje toca nos seus lábios. Você vai pregar a palavra de Deus aonde você for, cara. Um fogo incontrolável vai estar dentro de você. Você vai estar no caixa, passando no caixa, aquela mulher vai olhar para você e vai dizer: cara, Jesus te ama muito. Jesus quer mudar a sua história. Você vai parar no trânsito com o farol fechado, vai olhar para o lado: irmão, Jesus, Ele ama você, Ele quer salvar a tua vida. Você pode evangelizar onde você for, cara. Você pode levar a Jesus aonde você estiver. Não existe lugar aonde Ele não pode ser apresentado. Ele está dentro de você. E profetizamos que esse é o tempo onde essa igreja se levanta com coragem, com fé e com ousadia. Porque o Senhor, Ele não nos deu um espírito de covardia, Ele não nos deu um espírito de intrepidez, Ele não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de coragem. E nós avançamos através do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus, ela nos dá autoridade para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar todas as obras do inferno na vida das pessoas, cara. Deus, Ele te deu essa autoridade, cara. Você tem o sangue de Jesus. Você tem o selo do Espírito Santo, que é uma provação de que você pertence a Ele. E quando você chega em determinados ambientes, a luz do Senhor está sobre você. E aonde chega a luz, as trevas, elas precisam ir embora. Ela não pode ficar, ela não pode permanecer. E Deus, Ele te chama como um profeta para que você libere a palavra, a mensagem sobre essa geração. E esse é o tempo que essa igreja, ela vai para as ruas. Esse é o tempo que a igreja vai sair da sua zona de conforto. Esse é o tempo onde um espírito de ousadia repousa sobre essa casa. E você vai avançar, cara. Nós vamos avançar. E eu creio que no próximo profetizando, não vai ter lugar para sentar nessa igreja. E aqui vai ter muitas e muitas pessoas. Crianças, jovens, velhos, todos aqui rendendo graças ao Senhor. Porque o Espírito Santo, Ele vai te conduzir para ir nos lugares mais improváveis desse mundo. E Deus está levantando e separando uma geração nesse lugar, um povo nesse lugar que vai além, que vai sair do seu comodismo, da sua zona de conforto e vai anunciar a palavra de Deus, mas não vai anunciar de qualquer forma, vai anunciar com paixão no coração, com fome, com sede por Ele, com desespero por Ele, vai dizer: Senhor, eu estou preparando o caminho para o Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, ó Deus, eu estou aqui por você, eu estou aqui para levar essas vidas a Ti, Jesus, para que elas Te conheçam, Pai. Eu vou desaparecer para que o Senhor cresça, eu vou diminuir para que o Senhor cresça, e o Senhor, Ele vai crescer dentro de você, e você vai sumir, cara, você vai desaparecer por completo, nada mais vai te parar, nada mais vai te deixar tímido, porque o poder de Deus, Ele vai operar a partir de hoje sobre a tua vida. Profetizamos que hoje é o dia em que os profetas dessa casa são levantados para essa igreja, para esse bairro, para esse estado, para esse país e para as nações. Quero declarar que os profetas dessa casa têm os seus lábios tocados com brasas vivas. Deus, Ele já te deu uma palavra, assim como deu para João Batista. Você só vai viver o sobrenatural se você avançar, cara. Você só vai viver o sobrenatural se você sair. Você só vai viver o sobrenatural se você for ousado. E Deus, Ele quer te levar a um novo nível.
Deus, Ele quer te levantar como uma resposta para essa geração. João Batista teve sucesso no seu ministério, porque o seu ministério não estava ancorado na própria vontade dele. O ministério de João Batista não estava ancorado naquilo que ele achava que era certo. O ministério de João Batista não estava ancorado em coisas dessa terra. O ministério de João Batista estava ancorado na palavra de Deus, como diz lá em Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E aí surge João Batista, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E ali as multidões começam a ir até ele, sedentos pela palavra de Deus, porque ele estava ancorado na palavra de Deus. O sucesso do seu ministério é você estar ancorado na palavra de Deus. Não na palavra de pastor X, não na palavra do YouTube, não na palavra das redes sociais, mas na palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o pão vivo, que dá a verdadeira vida. E o pão vivo, ele dá a vida eterna. E essa palavra nós precisamos nos alimentar todos os dias. E as pessoas precisam se alimentar dessa vida que está em você. Você não vai falar de você, você vai falar da palavra de Deus, que é poderosa para salvar vidas. Você vai falar do que Jesus fez na sua vida. Você será um testemunho vivo. Quando você responde o chamado de Deus e passa a transmitir a mensagem que Ele te deu, você não liga mais para quem está na sua frente, cara. Você não liga se é o seu chefe. Você não liga, cara, se é um policial. Você não liga se é um juiz. Você não liga se é uma autoridade. Você não liga se é um ladrão. Cara, quando Deus coloca um amor no teu coração tão grande, você não está se importando quem está na sua frente. Você está mirando para ela e dizendo: ela precisa de Cristo, ela precisa de Jesus. Porque dentro de você tem um clamor do Pai. Dentro de você é um clamor gritando desesperadamente: eu quero salvar essa vida. E ali você já não tem mais nada para perder, porque você já perdeu tudo. João Batista já tinha perdido tudo, ele já não queria mais saber de nada. Ele só queria preparar o caminho daquele que é digno de receber a honra, a glória e a adoração. As pessoas diziam: olha, João Batista, Jesus está batizando também. Cara, vocês não entenderam. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que Jesus cresça e que essa igreja diminua. Quem atende o chamado de Deus, ama a Deus e a sua palavra, vive em uma dimensão diferente e entende a urgência da pregação, pois o reino dos céus está próximo e a terra clama pela manifestação dessa igreja. A terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. E eu posso te dizer uma coisa: evangelizar é para todos. Falar do amor de Deus é para todo mundo, cara. Falar do amor de Deus é para todos, sem exceção. Todos nós somos chamados para evangelizar. Todos nós somos chamados para anunciar a palavra de Deus aos perdidos. A pergunta é: até quando você vai se calar? Até quando você vai permitir que os seus lábios fiquem calados? Cara, você fala de tudo. Você fala de futebol, você fala de política, você fala de novela, de série, você fala de tudo que esse mundo pode imaginar. Fale de Jesus no seu ambiente de trabalho, de faculdade, de escola, aonde você estiver. Se alguma forma o medo te parava, se alguma forma a timidez te parava, eu quero declarar que hoje essa timidez é caída por terra na sua vida em nome de Jesus. Porque não é você mais quem vive, mas é o próprio Deus que vive em você. Lá em Marcos 16:15 fala: Ele lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. O que Deus mais ama nesse mundo, cara, não são os dons e são os talentos. O que Deus mais ama nesse mundo são vidas. Ele tem os melhores anjos cantando para Ele, os melhores instrumentos cantando para Ele. Ele não precisa ter os melhores pregadores, cara. Ele ama vidas, cara. O propósito de Jesus ter vindo para a terra é para salvar vidas. E esse é o nosso papel, como os amigos do noivo, preparar o caminho para que Ele venha e toque os corações através das nossas vidas. Almeje ganhar vidas e não almeje ganhar os aplausos. Almeje desaparecer para que Cristo apareça na sua vida. E esse é o tempo onde essa igreja se diminui. Esse é o tempo onde Jesus Cristo cresce nessa igreja.
Lá em João capítulo 3, já estou terminando, João capítulo 3, dos 26 a 30, diz assim: e se dirigiram a João, e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tem dado os testemunhos, está batizando, e todos estão indo ao encontro dele. Ao que ele esclareceu: o homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas, que vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que lhe serve e ouve, alegra-se grandemente por causa do noivo. Portanto, essa satisfação já cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Sabe quando vai ter uma satisfação dentro do seu coração por inteiro? Quando você desaparecer, cara. Quando você sumir e Cristo ser tudo dentro de você. A sua satisfação está em honrar o Senhor, em apresentar o Senhor. Jesus precisa aparecer onde você estiver. E mais uma vez, não existe ambiente que Jesus não possa ser apresentado. Ele pode ser apresentado no banco, no hospital, na faculdade, na escola, no trabalho, na rua, no trânsito, no seu momento de lazer, na academia. Ele pode ser apresentado na sua casa, na sua família e aqui dentro dessa igreja também. Quando uma pessoa não vem ao culto, liga para ela: por que ela não veio? Quando uma pessoa está há muito tempo sem vir para a casa do pai, por quê? Vai atrás dela. Não fique apenas falando assim: ah, fulano não foi, ah, fulano não foi. Não, vai lá você atrás dele, vai saber o que está acontecendo. Eu não estou falando isso aqui brigando com vocês, mas falando aqui com o desespero de que Cristo ele está voltando. E nós precisamos entender a urgência da pregação, da mensagem. Nós somos um corpo, nós somos uma família. Então aquele que não está vindo, manda uma mensagem: por que você não veio? Está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa com você? Você tem uma palavra de Deus para esse tempo, e a palavra é essa: preparai o caminho do Senhor. João Batista viveu e morreu por uma palavra que recebeu: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Como eu disse, você não precisa de unção, cara. Unção você já tem. Você não precisa mais de revelação. O Senhor ele já se revelou para você na sua palavra. Você não precisa mais ser tocado por Ele, Ele já te tocou. O que Ele está dizendo para você, assim como Ele disse para Josué: Josué, levante-se, seja forte e corajoso, e avance, e vai conquistar aquilo que eu te dei. E eu quero declarar em nome de Jesus que esse é o ano onde nós vamos conquistar muitas vidas para o Senhor. Esse é o ano onde muitas vidas vão se render a Jesus Cristo. Olha, então, não fique incomodado com aquele bêbado que entrar no culto. Não fique incomodado com aquela pessoa que tem uma aparência de criminoso entrando no culto. Não fique incomodado com um dia um drogado entrar no culto. Porque Deus ele vai trazer os piores. Deus ele vai trazer aqueles que a sociedade não quer. Deus ele vai trazer aquele que ninguém ama, que está todo mundo desistindo. Porque o Senhor Jesus ele não desiste de ninguém. Você está aqui porque Ele não desistiu de você. Eu estou aqui porque Ele não desistiu de mim. E Ele deve ser honrado, Ele deve ser adorado. Sabe qual é a maior adoração que eu e você podemos dar a Jesus? Quando nós levamos uma vida para Ele. Essa para mim é a maior expressão de adoração. Quando você diz assim: Senhor, aqui está, Pai. Aquele seu filho que estava perdido. Está aqui, Jesus. Eu imagino a alegria do Senhor olhando para você e dizendo: meu filho, ele foi lá, ele cumpriu o ID. O meu filho foi um instrumento. E eu estava com tanta saudade desse meu filho e ele se levantou. Ser amigo do noivo é isso, cara. E Deus, Ele quer tomar o nosso interior, tomar o nosso coração. A palavra de Deus lá diz em Isaías 61, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu para proclamar as boas novas, a pregar o ano aceitável do Senhor. Ele nos ungiu para proclamar o Evangelho. Sabe de uma coisa? Se você ainda não está indo para as ruas, pega o teu WhatsApp, pega o teu celular, cara. Manda umas 5 mensagens para alguém, do nada. Cara, só estou passando aqui para dizer que Jesus te ama. Só estou passando aqui para dizer que você é tão amado e tem orado por você. Planta a semente, cara. Vai plantando semente, vai plantando, porque vai chegar um dia que a colheita vai chegar. Se não for você, vai ser alguém. Mas o mais importante é você semear, você plantar a semente nos corações.
E quando essas vidas estiverem aqui diante de Deus, cara, você vai levantar os seus braços e você vai dizer: Senhor, é para você, você merece a honra, você merece a glória, e obrigado, Jesus, por me usar. E eu quero que você se levante. Eu finalizei aqui a minha palavra, eu não sei se a pastora ou os pastores vão querer fazer alguma coisa, mas eu quero orar por vocês. Orabasobiandarabalabás, remanabachoriandarabalabás, remanabababasoriandarabasobiandarabalabás, oriandarabachorianderedabassoriandarabalabás. Eu não sei se você entende, cara, mas há uma urgência na pregação, há uma urgência na mensagem. A terra, ela está ansiando, clamando pela manifestação dos filhos de Deus. O Senhor, Ele diz lá em Mateus 5, que nós somos a luz desse mundo. Nós somos a esperança para esse mundo perdido, esse mundo caótico, porque a luz de Cristo está sobre nós. E eu quero declarar, que hoje o Espírito Santo, Ele repousa sobre essa igreja. O Espírito Santo, Ele repousa sobre o seu coração. O Espírito Santo, Ele coloca dentro do teu coração um clamor pelos perdidos. Eu quero declarar e profetizar que o Espírito Santo, Ele vem como brasas vivas sobre a tua vida, sobre os teus lábios. Eu quero declarar que o Espírito Santo, Ele vai te acordar durante as madrugadas, para você orar por pessoas. Eu quero declarar e profetizar que hoje você recebe uma palavra de Deus. Eu quero declarar que hoje essa palavra é preparar o caminho do Senhor. Eu quero declarar que você vai ser tão parecido com Jesus, que as pessoas vão dizer: cara, quando você fala eu sinto paz, quando você me abraça eu me sinto seguro, quando você fala comigo, as coisas que estavam fora do lugar dentro de mim, parece que elas voltam para o lugar, porque é o próprio Jesus falando dentro de você. É você sendo um canal, um instrumento de Deus para essa geração. E eu quero fazer um convite essa noite. Eu quero fazer um convite para todos aqueles que entenderam essa palavra, que entenderam a urgência da mensagem, a importância da mensagem, e que quer dizer assim: Senhor, conta comigo. Eu quero fazer um convite para você vir aqui na frente. Eu quero orar com você.